Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Nádia Tavares e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como parar de se diminuir. Nós temos muita facilidade de nos diminuir. O tempo todo nós estamos procurando erros em nós, onde eu errei, o que foi que eu fiz. E nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 3 atitudes que você precisa tomar para parar de se diminuir. A primeira delas é: pare com a autopiedade. A autopiedade, a autocomiseração, nada mais é do que ter pena de si mesmo. É você olhar para você e pensar: ô dó de mim, tadinha de mim, isso só acontece comigo. John Gardner, ele diz que a autocomiseração e a autopiedade é a pior de todas as drogas farmacêuticas, porque ela é viciante. Eu não sei se você já se deparou em uma situação de alguém com autocomiseração e autopiedade. Essa pessoa ela está o tempo todo falando que ela é dodói, porque no fundo gera um prazer momentâneo. A pessoa ela começa a choramingar, ela começa a lamuriar, ela começa a lamentar e isso vai liberando um prazer momentâneo. E a autocomiseração é uma idolatria de si mesmo, porque todas as vezes que nós temos pena de nós estamos nos colocando no centro. É como se nós fôssemos o centro do universo e só nós passássemos por aquela situação. É como se a gente ignorasse o todo que está ao nosso redor e o nosso sofrimento ele é maior do que de todas as pessoas do mundo. E uma das técnicas que eu sempre falo para a gente parar de se diminuir é a gente olhar para o lado. Que quando nós olhamos para o lado, nós entendemos que não tem só a gente sofrendo. Sabe, quando eu penso nos gêmeos, dá tanto trabalho, mas aí eu penso, tem gente que tem trigêmeos, tem gente que tem quadrigêmeos, tem gente que tem quíntuplos. Então sempre vai existir alguém do seu lado que vai estar mais sofrendo que você. Então quando você pensar no seu problema, comece a analisar e ver a vida como um todo, que existe muitas outras pessoas que estão sofrendo mais, que estão passando por uma situação mais tensa. E a pessoa que ela tem autopiedade, ela tem um certo prazer de ver as pessoas olhando para ela, de ver as pessoas tendo pena dela, de ver as pessoas comentando, tadinha, ou dó da bichinha. Isso gera um prazer momentâneo no coração da pessoa. Só que isso é inconsciente, a pessoa ela não sabe, a pessoa ela não percebe, mas ela gosta. Porque no fundo, essa pessoa ela quer a atenção dos outros. É como se isso fizesse bem para ela, das pessoas dizerem: ô dó da bichinha, tadinha, a bichinha não consegue emagrecer, ô dó, a bichinha não consegue casar, ô dó, a bichinha não consegue nada. Então essa pessoa ela vai se alimentando dessas migalhas de dó e de pena, isso vai alimentando a autopiedade dentro do seu coração. E se você parar para analisar, é da nossa natureza fazer isso desde que a gente é pequeno. Se você tem filhos pequenos ou já teve, lá em casa isso acontece. Todas as vezes que um dos gêmeos cai, machuca, alguma coisa assim, eles vêm chorando e mostrando o local que machucou. Para quê? Pra gente dar um beijinho. E aí, às vezes a pancada é forte, mas a gente vai lá dar um beijinho e fala: pronto, odô, sarou. Eles vão brincar. Só que o problema é quando isso se prolonga pela vida e a pessoa cresce e continua querendo chamar a atenção das pessoas, porque isso é uma necessidade de atenção. Só que quando nós somos adultos, isso se torna uma armadilha. Porque o que vai acontecer? As pessoas, elas vão te aguentar por um tempo. Elas vão te carregar por um tempo, elas vão ter dó de você por um tempo, elas vão te ajudar por um tempo. Mas se essa dor não passar, se essa lamentação, essa lamúria não passar, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão te deixar de lado. Porque as pessoas elas não conseguem carregar uma pessoa por muito tempo que fica se lamentando. A pessoa manda mensagem, a pessoa passa na sua casa, a pessoa liga, dá todo aquele apoio moral, mas aí a pessoa ela não muda, ela não acelera, ela não vira a página. Vai chegar uma hora que as pessoas vão deixar de lado, porque a sua mãe vai te alisar, seu pai, sua avó, sua tia. Só que o mundo não vai fazer isso com você. As pessoas lá fora não vão fazer isso com você.
E todas as pessoas que saem desse vitimismo, dessa autocomiseração, elas vão romper, elas vão avançar, elas vão crescer, elas vão passar na sua frente, elas vão conquistar, elas vão prosperar e você vai ficando para trás. Porque não tem como carregar um vitimista, ninguém consegue carregar um vitimista por muito tempo. Então essas pessoas elas vão crescer, alavancar, vão fazer família, vão enricar e você vai ficar só olhando a banda passar. Então a primeira chave, a primeira atitude que você precisa para parar de se diminuir é parar de ter pena de você mesmo. Você precisa parar de ter pena de você mesmo. Então diga não para a autopiedade, não para a autocomiseração, não para o vitimismo, não para ter dó de si mesmo. Essa é a primeira chave para você romper. O problema da autopiedade é que ela vai gerar insegurança, ansiedade, ingratidão e até a depressão. Nós costumamos dizer que a autopiedade, ela nasce no jardim das expectativas. Eu começo a pensar que as coisas deveriam ter acontecido diferente comigo, que minha infância não deveria ter sido assim, que eu deveria ter tido uma casa melhor, uma família melhor, que eu deveria ter estudado uma escola melhor, que as coisas não poderiam ter sido assim, não foi assim que eu imaginei, que meu casamento teria que ser diferente, que meus filhos deveriam ser assim, que, sabe, cria-se toda uma expectativa e quando aquilo não acontece, aí eu me frustro. E aí eu começo a lamentar, aí eu entro nesse vitimismo, aí eu entro nesse universo da autocomiseração. Só que nós precisamos entender que nem tudo precisa ser do nosso jeito. Muitas e muitas vezes nós vamos planejar as coisas e elas não vão acontecer do nosso jeito. Porque o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. E a autopiedade, ela vai te deixar incapacitada e paralisada. Quando você começa a lamentar e dizer, eu não merecia isso não deveria ter acontecido comigo, porque que Deus, que é um Deus tão bom e maravilhoso, permitiu que isso acontecesse, permitiu que eu tivesse essa perca, permitiu que eu passasse por essa prova. Quando você começa a lamentar todas essas coisas, você provavelmente vai entrar numa tristeza profunda, numa angústia profunda e você automaticamente começa a se afundar. E o grande risco de tudo isso é entrar numa profunda depressão. Então, o primeiro conselho para você hoje é pare com a autopiedade. E a segunda atitude para você parar de se diminuir é acabe com a festa do pessimismo. Uma vez eu ouvi uma pregadora americana que ela disse o seguinte: nós somos convidados todos os dias para a festa do pessimismo. E Satanás é quem faz o próprio convite. E eu espero que depois dessa aula de hoje, quando você acordar todas as manhãs, que ele vier te fazer esse convite, você fala assim, não, eu já fui nessa festa e eu não gostei e para ela eu não volto mais. Todos os dias pela manhã quando a gente acorda, logo vem esses pensamentos de, ai, hoje vai ser cansativo, ai, hoje tem muita coisa para fazer, ai, hoje o dia tá tenso, sabe? Todos os dias nós somos convidados para essa festa do pessimismo. Não vá mais para ela, você já esteve nesse lugar. Acorde pela manhã e comece a pensar que o dia vai ser bom, que o dia vai ser produtivo, que o dia vai ser alegre, que o dia vai render muitas alegrias, vai render muitas risadas. Não vá para essa festa do pessimismo, porque se você observar, tudo ao nosso redor nos convida para ser pessimista. Tudo ao nosso redor nos convida para ver o lado mais sombrio da vida. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de um homem que ele era vendedor de sapatos. E aí ele chegou numa cidade e todo mundo estava descalço. E aí ele olhou para aquilo ali e falou assim, nossa, eu não tenho chance, porque aqui nesse lugar ninguém calça sapato. Então ele foi embora. Outro amigo dele ficou sabendo desse lugar e ele também era vendedor de sapatos. Então quando ele chegou na cidade, que ele viu todo mundo descalço, ele falou assim, uau, essa é a minha chance, olha o tanto de cliente que eu tenho nesse lugar, porque tá todo mundo descalço, então eu vou vender sapato para todo mundo. Então tudo é uma questão de ótica, tudo é uma questão de visão e isso acontece na nossa vida. Às vezes a gente potencializa as coisas negativas e minimiza as coisas positivas. Então nós temos que parar de maximizar todas as coisas ruins que acontecem com a gente.
e focar, começar a focar nos nossos pontos positivos. Nós vamos ter uma aula sobre isso, que nós vamos falar sobre focar nos seus pontos positivos. Você vai descobrir quais são os seus pontos positivos. Nessa aula você vai descobrir qual é o seu temperamento, o que você tem de positivo, o que você tem assim que é meio fraco. Então, se você ainda não se inscreveu nesse canal, clique aqui do lado esquerdo embaixo em se inscrever, que vai estar aqui em algum lugar, que você não pode perder essa aula. Mas então, se eu focar apenas nos pontos positivos, eu vou ignorar os problemas? De forma nenhuma. Nós vamos resolver esses problemas e não potencializar e não maximizar eles. E outro detalhe importante é que ninguém suporta ficar perto do pessimista. Ninguém suporta ficar perto de uma mulher pessimista, que vai falar mal de si mesmo. Ai, que meu cabelo tá feio, que minha unha tá feia, que minha perna tá fina, que meu braço tá gordo, que minha boca não sei o quê, que eu tô isso, que eu tô aquilo, que eu tô feia. Ninguém aguenta, gente. Ninguém suporta ficar perto de um pessimista. E existem pessoas que elas são pessimistas de plantão. Elas estão ali o tempo todo para reclamar e para dizer que as coisas não estão boas. Então talvez você pode pensar, mas na minha vida tudo deu errado. Sim, tem um monte de gente que na vida dele tudo deu errado. O que a gente faz? A gente ressignifica aquilo que deu errado na sua vida, tenta ver o lado positivo, traz um novo significado. O que você pode aprender com essa situação que aconteceu na sua vida? Passa por cima disso daí. Eu sempre digo que no lugar da sua maior dor vai ser o lugar que Deus vai te levantar. É nesse lugar de tristeza e sofrimento que Deus vai trazer para você uma nova visão e uma nova ótica. Porque quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que Deus criou e Ele olhou e viu que tudo era bom. Então quando Deus fez você para dar certo. Ele não fez você lá e falou assim, será que essa mulher vai dar certo? Será que esse homem vai dar certo? Mas será? Eu não sei. Deus criou você para dar certo. Ele não criou você pensando que ia dar errado. Então nós temos um Deus que é otimista, então nós precisamos ser otimistas como o nosso Deus é. Mas você pode dizer assim, mas eu sou realista. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para viver no natural. Deus nos chamou para viver no sobrenatural. Deus nos chamou para ver além daquilo que os nossos olhos veem no momento. Então, se Deus é sobrenatural, você também precisa ser sobrenatural. A terceira e última atitude que você precisa ter para parar de se diminuir é: acabe com a autojustificação. Ou seja, decida ser autorresponsável. Para de dizer que tudo que acontece na sua vida foi porque lá da sua infância, porque seu pai foi ausente, porque seu pai saiu de casa, porque minha mãe não me deu amor, minha mãe não me deu carinho, minha mãe não cuidou de mim, minha mãe não me buscava na escola, porque meu marido, porque meu filho, porque meu patrão, sabe? Seja autorresponsável, comece a entender que você precisa ser responsável pela sua vida. Assuma as responsabilidades. Falhei, eu fiz, eu errei mesmo, errei, falhou, falhei. Fale a verdade e pare de dar desculpas. Eu não estudo mesmo porque eu gosto de acordar meio-dia, a culpa é minha mesmo, não é de ninguém. Eu não consigo isso porque eu não me esforço mesmo. Pare de achar que a culpa é dos outros, porque isso nada mais é do que muletas. Tem muita gente que fica pela vida com muletas, né? Foi a mãe, foi a infância, foi o pai. Foi a falta de oportunidade, é porque o bairro que eu morava, é porque a cidade que eu morava, sabe? Larga essas muletas e comece a andar com as próprias pernas. Enquanto você estiver agarrado em muletas, você não vai conseguir avançar, você não vai ter um crescimento acelerado, você não vai romper. Então pare de se diminuir, você é preciosa. Porque quando nós nos diminuímos, nós estamos diminuindo a criação de Deus, porque foi Deus que criou você. Então quando você se diminui, automaticamente você vai estar dizendo, Senhor, olha só, o seu trabalho não foi tão bom assim não. O Senhor deveria, ter caprichado mais aqui, né? O Senhor deveria ter dado um jeitinho melhor. Então quando você questiona, quando você se diminui, você vai estar dizendo que o trabalho de Deus não foi tão bom assim com você. E Deus nunca faz nada sem valor. Tudo que Deus faz tem um valor imensurável. Então se você quer voar alto, pare de se diminuir, pare de ter pena de você mesmo. E a tarefa de hoje é, durante essa semana, você vai parar de se diminuir. Você não vai lamentar, você vai parar de colocar defeito em você, você vai parar de se justificar, você vai parar de lamentar, você vai fazer uma selfie bem bonita e vai colocar no story do seu Instagram, vai escolher uma música bem bonita e vai colocar uma frase lá, eu sou a imagem e semelhança de Deus.
O Senhor me fez a sua imagem e semelhança e me marca lá para eu poder repostar. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido muito. Na próxima aula nós temos muitas coisas importantes para poder falar. Então, se você acredita que esse vídeo é importante, se ele edificou sua vida, se você aprendeu com ele, se inscreve aqui no canal e compartilha para que outras pessoas também sejam alcançadas com esse conteúdo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.